321099. Caminhão cai no Rio Paraíba, em Queluz. O motorista do veículo segue desaparecido. Crise. Funcionários do CENTE de Taubaté são demitidos. A determinação foi da Justiça. Depois de morte de trabalhador na Embraer, sindicato faz protesto na porta da empresa em São José dos Campos. Seja bem-vindo. O Band Cidade, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Boa noite para você. Segue desaparecido o motorista de um caminhão que caiu na madrugada de hoje no Rio Paraíba, no trecho de Queluz. Bombeiros de Guaratinguetá e Cruzeiro foram chamados para tentar localizar a vítima. Na Via Dutra, que ficou congestionada, e principalmente na represa, foi preciso paciência. Um resgate difícil, testemunhado por uma plateia de curiosos, todos na expectativa de encontrar o caminhão. Era madrugada quando o motorista não conseguiu fazer a curva e no quilômetro 11 despencou da ponte. A gente estava vindo praticamente normal, a Dutra estava vazia, quando escutamos o estrondo. O motorista não estava dormindo, ele simplesmente veio reto. Ele acho que ele, não sei se ele não percebeu a curva, se ele cochilou em cima ali, mas aparentemente ele não estava cochilando. Aí deu barulho, a gente viu ele descendo reto. O caminhão já afundou assim, questão de segundos. Em Queluz não há bombeiros. As equipes vieram de Cruzeiro e Guaratinguetá. Com um equipamento especial amarrado na corda, os mergulhadores identificaram a profundidade e iniciaram as buscas. Agora são 10 horas da manhã. Quase 7 horas depois do acidente, os bombeiros vão fazer o primeiro mergulho. A área a ser vasculhada não é muito grande, mas a água bastante turva deve dificultar o trabalho para localizar o caminhão. Isso por causa da visibilidade reduzida. Depois de localizar a cabine a 6 metros da superfície, o trabalho se concentrou em resgatar o motorista, mas apenas os documentos foram encontrados. Hélio Luiz dos Santos, de 56 anos, saiu de São Gonçalo, na Baixada Fluminense, em direção a Avaré, no interior de São Paulo. Segundo a empresa, dona do caminhão, ele viajava sozinho e estava sem carga. Nós descemos com uma equipe e verificamos que o caminhão está inclinado, né? O acesso à cabine está bem pequeno, bem estreito, mas nós estamos tentando entrar na cabine para fazer uma varredura dentro da cabine na tentativa de encontrar o corpo. Sem visibilidade, os bombeiros tentaram durante horas passar o cabo de aço. Na primeira tentativa, o gancho escapou. Por volta de 3 da tarde, a cabine foi retirada da água, mas o caminhoneiro continuava desaparecido. A Polícia Rodoviária acredita em falha humana. Esta nota fiscal mostra que o caminhão, fabricado em 2011, havia passado por uma revisão. Podemos presumir que seja o sono, até pelo horário de madrugada, onde os motoristas deveriam estar dormindo, repousando. Ele estava rodando o trecho. Nesse trecho, o acidente por sono, ele é comum sim. Entendeu? É uma estatística que a gente está tentando diminuir e também sempre pedindo a colaboração dos motoristas e das empresas para que deem o devido descanso ao motorista. As buscas foram encerradas por volta das 5 da tarde. Amanhã os trabalhos serão retomados pela manhã. Foram enterrados hoje à tarde em Campinas os corpos dos 3 tripulantes do helicóptero que caiu em Maresias, no litoral norte, na última terça-feira. Os destroços da aeronave foram encontrados 2 dias depois do acidente, em meio à mata. As fotografias cedidas pela Defesa Civil e o jornal Imprensa Livre mostram parte da longa jornada de trabalho para a localização dos corpos do empresário André Martins e do casal Edson e Luciana Reis, pela região serrana da Praia de Maresias, costa sul de São Sebastião. As imagens da aeronave após o acidente mostram a força do impacto no solo. As vítimas morreram carbonizadas e foram removidas do local de difícil acesso pelo helicóptero da Força Aérea Brasileira.
Por terra, homens da Polícia Ambiental, Defesa Civil e bombeiros entraram na mata fechada. A caminhada até o local do acidente levou 1 hora. O helicóptero modelo Robinson R-44 decolou do aeroporto dos Amarais, em Campinas, às 8 da manhã de terça-feira, com destino a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Antes faria uma parada no Guarujá, litoral paulista. O último contato com a torre de controle foi feito 2 horas depois da decolagem, quando os tripulantes sobrevoavam a região de Mauá, na Grande São Paulo. Depois disso, o helicóptero desapareceu. Os mais de 950 estudantes do CENTE, escola voltada para atender portadores de necessidades especiais em Taubaté, ficaram sem aula nesta sexta-feira. A Justiça acatou um pedido da promotoria da cidade e demitiu cerca de 100 funcionários do local. Eles eram contratados sem concurso público. A revolta dos pais dos alunos excepcionais chegou até a Defensoria Pública de Taubaté. Eles foram pedir ajuda para que o atendimento aos estudantes do Centro Educacional Terapêutico Especializado, o CENTE, retorne o mais rápido possível. Hoje, os alunos ficaram sem atendimento, depois que a Prefeitura demitiu 98 funcionários temporários. A demissão em massa aconteceu por uma ordem da Justiça que acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo. A promotoria alega que os funcionários contratados pela Prefeitura de Taubaté devem ser admitidos através de um concurso público. Regiane tem síndrome de Down e era atendida por uma fonoaudióloga do CENTE. A mãe comenta que o local já passava por dificuldades. Falta de condução quebra e um dia vai para consertar, não sai do conserto porque não tem outro carro, não tem motorista que entra de férias, não tem outro para cobrir, professor que falta agora. Que estava indo mais ou menos, ele resolveu atirar os professores, os profissionais de lá, né? E como é que fica agora? Não sei. Os pais tentaram pedir à promotoria que revesse a decisão, mas não foram atendidos. A gente foi até o fórum, só que quem recebeu a gente foi um assistente do promotor e ele passou para a gente que o promotor não iria receber ninguém, porque como já foi deferida a ação pelo juiz, ele falou que ele não ia atender ninguém. Entre os 98 demitidos estão fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e até lixeiros. Eliana deixou a prefeitura depois de 18 anos de trabalho. A psicóloga atendia crianças autistas no CENTE e diz que o tratamento fica prejudicado com a suspensão das aulas. Então isso é muito importante, é o tempo, é o vínculo que nós temos com as crianças. Isso faz com que os pais também tenham um vínculo muito forte com a gente, eles não gostariam que nós saíssemos. Segundo a Prefeitura de Taubaté, esses cargos não foram ocupados por profissionais concursados porque muitos funcionários temporários perderiam benefícios trabalhistas. O secretário de Negócios Jurídicos explica que a efetivação será gradativa. A Prefeitura vai tomar medidas emergenciais, né, para continuar o trabalho sendo executado. Evidentemente que haverá um trauma, tendo em vista essa transição, mas a Prefeitura pretende resolver essa questão o mais rápido possível e de forma mais amena para a população. Por telefone, a assessoria do promotor José Carlos Sampaio informou que ele não vai se pronunciar sobre o assunto. Policiais de Guarulhos e São José dos Campos prenderam em flagrante na noite de ontem, no litoral norte, uma quadrilha especializada em furtos a caixas eletrônicos na capital e no interior. Dos 9 integrantes, 7 foram presos na rodovia dos Tamoios quando seguiam em 3 carros para explodir mais um caixa eletrônico em São Sebastião. Entre os detidos está João Batista Lopes Martins, de 30 anos, especialista no manuseio de explosivos. Com o bando também foram apreendidos 2 bananas de dinamite, munição de pistola e um fuzil. As investigações duraram 3 meses e, de acordo com a polícia, a quadrilha é acusada de explodir pelo menos 10 terminais, até mesmo em outros estados. Os criminosos são da zona leste da capital, mas a polícia acredita que há mais pessoas envolvidas na quadrilha em outras regiões do estado. Um trabalho em conjunto entre as polícias civil de São José dos Campos e de Conceição do Rio Verde, em Minas Gerais, resultou na prisão de Sérgio Augusto Fonseca, o Sérgio Alemão, de 34 anos, acusado de chefiar o tráfico na zona norte de São José dos Campos. Ele foi detido em uma casa na cidade mineira e já foi trazido para São José dos Campos, levado para o CDP do Putim.
Veja no próximo bloco informações do protesto de funcionários da Embraer em frente à empresa e mais. Previsão do tempo indica temperatura negativa. Hoje vai gear na Serra da Mantiqueira. Tem esses e outros detalhes depois do intervalo. Não sai daí.